E ele entrou novamente na sinagoga. E havia ali um homem com a mão seca. E observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e vem para o meio. E disse-lhes: É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor com ira, entristecido com a dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão foi restaurada. E os fariseus, saindo, imediatamente tramaram com os herodianos contra ele, como o matariam. E Jesus, com seus discípulos, retirou-se para o mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguiu. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, ouvindo o que ele fazia, veio até ele, e disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o apertassem, pois curava muitos, de modo que todos os que tinham enfermidades se lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia severamente para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E eles foram até ele. E constituiu 12, para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar demônios. E impôs a Simão o nome Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e a estes deu o nome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E foram para casa. E reuniu-se novamente a multidão, de modo que nem sequer podiam comer pão. E quando os parentes dele ouviram isso, saíram para prendê-lo, pois diziam: Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele tem Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então, chamando-os, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, mas terá fim. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se primeiro não o amarrar. Então saqueará a casa dele. Em verdade vos digo, serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu do pecado eterno. Porque diziam: Ele tem um espírito imundo. E chegaram sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele, porém, lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse:
Eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.